mais uma apresentação do nosso ciclo de palestras A Arte Riscada no Mapa, Cartografias da Arte Urbana ocupando espaços em disputa. Hoje, a nossa palestra é intitulada Que cê tá fazendo aí? Pesquisa e Arte no Espaço Público Brasileiro, do professor Alessandro Fila Rosanelli. O professor Alessandro é associado ao curso de Arquitetura e Urbanismo nos programas de pós-graduação em Geografia e Planejamento Urbano, todos na Universidade Federal do Paraná. Ele também é coordenador do Observatório do Espaço Público, da mesma universidade, e coordenador do programa de pós-graduação em Planejamento Urbano da UFPR. Além disso, ele possui uma vasta experiência como arquiteto e urbanista e como docente em outras instituições de ensino. Sua atuação profissional tem ênfase nas áreas de paisagismo, urbanismo, desenho urbano, planejamento urbano e geografia cultural. Seu interesse de pesquisa são sobre os temas relacionados ao espaço público e à paisagem urbana. Boa palestra para vocês! Gabriela, Diego, Cauã, Laura, estão aqui com a gente, né? Bom dia para vocês. E eu, assim, já vou repetir o que eu já entrei falando, que eu estou muito honrado, mas muito feliz de estar aqui com vocês, por vários motivos, mas destacaria dois. Por quem vocês são, né? Pelo contato que eu já tenho tido com vocês, e pela estrutura que vocês estão montando. É, de admirar, né? Reunir pessoas e trocar ideias, trocar perspectivas, é o que a gente tem, é o que a gente é treinado para fazer e é o que a sociedade não tem feito. Então, é um espaço de trocas que, para mim, é um espaço de trocas carinhosas, né? Então, agradeço vocês por estarem fazendo isso, porque com isso a gente consegue melhorar o mundo, né? Transformar o mundo e cumprir o nosso papel. No meu caso, assim, eu prezo muito o papel de pesquisador, né? E eu sempre tenho que iniciar dizendo que eu tenho um lugar de fala muito claro para mim, né? Nada ambicioso, muito recortado, porém sempre cioso, né? Sempre cuidadoso nos assuntos que a gente estuda, porque eles, de certa maneira, dizem respeito a coisas que são muito maiores que nós, né? Então, quando eu escolhi estudar o espaço público, estudar e a sua relação com a paisagem, essencialmente a paisagem urbana, é porque a gente faz, como profissional, como cidadão, sempre uma reflexão, né? Qual que é o nosso caminho na vida? E eu tenho para mim, eu conto isso para meus alunos de graduação, que eu olhava as fotos dos meus amigos, a gente ia viajar, e eles ficavam sempre tirando foto de prédio. Arquiteto olha para prédio, né? Olha para cima, olha para cima. E eu sempre olhava para baixo. Sempre tirava foto do chão, sempre tirava foto por onde as pessoas caminhavam, por onde as pessoas sentavam. Sempre isso me interessou muito. E aí eu decidi, mas é óbvio que na minha vida o que interessa, né, como profissional, o que interessa é o espaço público. É onde as pessoas se encontram, onde que elas trocam. E eu, refletindo mais sobre isso, eu sempre gostei muito de estar no povo, de estar junto com as pessoas, nas festas públicas, religiosas. Sempre me senti muito confortável estar entre as pessoas. E não é todo mundo que se sente confortável estar entre as pessoas. Tem gente que tem medo, tanto que tem até sintomas para isso, né? A agorafobia talvez seja o mais conhecido, as pessoas têm medo de estar no local público, tem gente que tem medo de almoçar, fazer uma refeição no ambiente público, não se sente confortável com isso, é vergonha, é medo, né? A psicologia e a psicanálise explicam isso. E tem gente que não quer se misturar, né? Tem gente que odeia se misturar com pessoas diferentes. E aí se fecham nos seus círculos, nos seus circuitos. E eu sempre me senti muito confortável, sempre gostei muito. Então, assim, um pouco de explicação de vida lá onde eu vim, né, do interior, onde existiam muitas festas religiosas e comemorações cívicas na rua, e eu sempre estive presente, até a vida profissional, né, de olhar para essa construção social, construção coletiva, que é o espaço público, e tentar entender o meu papel como profissional do lado para isso, né? E eu sempre provoquei muito, né? E eu estou contando aí já entrando um pouquinho, né? Por que que o espaço público, a paisagem e aí o ser nisso, né?
Por que que, como profissional, eu também me atentei ao espaço público? Porque, em geral, nós, arquitetos e urbanistas, nós somos muito deterministas, né? Dada a nossa formação dentro dessa caixa que nos colocaram como ciência social aplicada, né? A gente aprende e tenta transformar. A gente é muito de dar resposta transformativa e pouco reflexiva. E aí isso gera muito determinismo. Ah, se eu fizer isso, as pessoas vão agir desse jeito. Ah, se eu não fizer aquilo, não vai acontecer isso. E sempre acho que o arquiteto tem muita importância nessa construção pública, né? Nessa construção comum que é o espaço público. E eu sempre fui muito crítico disso, né? Das nossas limitações. Enquanto agente de transformação espacial, a gente trabalha com isso. Mas o espaço público ele é muito mais rico e muito mais complexo. E até como elemento da paisagem urbana, ele é algo que é quase sem controle, né? Então, nós, arquitetos urbanistas, temos que ser humildes para entender essa complexidade e o nosso ínfimo papel. Então, isso também me fez acalentar as reflexões e os diálogos que eu fui tentando construir com vários autores de vários campos disciplinares, né? Eu acho que isso é outra questão bem importante para a gente que faz pesquisa, saber reconhecer no outro, no olhar do outro, no conhecimento do outro, uma riqueza e uma provocação que a gente tem que trazer para a gente com humildade e com seriedade, né? Porque tem muita gente que desqualifica o argumento do contrário, argumentos que não coadunam com a sua percepção. Tem muita gente que lê para ter certezas, e eu acho que a gente tem que ler para ter dúvidas, porque é a dúvida que nos move, né? Enquanto cientistas e pesquisadores. Então, a gente tem que estar sempre aberto para trans, inter e multidisciplinaridade, né? Quer seja o que isso significa, porque também tem muito debate sobre isso, né? Bem, então, são essas as questões que me fizeram gradativamente ir fechando a, o meu círculo, né? A minha fazendinha de instrumental teórico, de instrumental metodológico, para compreender essa construção que sempre esteve presente desde que nós ficamos em pé, né? Então, a paisagem urbana, tem alguns autores que eu gosto muito, e eu trato muito o Francesco Careri, que um pesquisador italiano. Ele diz que a gente cria paisagem, porque tem um debate, né, que a paisagem é criada a partir do Renascimento, da criação da perspectiva, tem um tensionamento teórico por trás disso, até histórico, né, com respectivos interesses científicos, né? Mas eu gosto muito da perspectiva dele, que fala que é tão humano, a paisagem é tão humana, que a gente a criou quando a gente ficou de pé e observou o panorama. Falou, é por ali que eu tenho que caminhar, é por aqui que eu tenho que me guiar, e aí é aqui que eu tenho que repousar, e é nessa criação que o ser humano, né, nós humanos, como invenção humana, criamos a paisagem. Então, isso remonta a 15 mil anos, né? Desculpa, 30 mil anos, né? 15 mil anos, quando a gente começou a fazer os assentamentos, que é nesse momento que o espaço público é criado, não teoricamente, né? E aí vem uma pequena discordância dos textos que são basilares para a discussão do espaço público, né? Mas que tem sua convicção de olhar para o momento em que talvez a sociedade ocidental esteja sendo criada, né? Como a Hannah Arendt olha para a Grécia para falar que é ali que, que o espaço público se consolida, mas uma leitura um pouquinho mais desviada dela, a gente consegue ver que não é no Ocidente que o espaço público está sendo tensionado, né? Ele é mundialmente e anacronicamente criado por várias sociedades. Talvez não aquele espaço dito democrático da Grécia, que é, né, que de democrático nos nossos termos de hoje não era muito democrático, mas era onde se circulavam as ideias. Mas se a gente for pegar essa essência, a gente consegue ver que até nos indígenas amazônicos, que os últimos levantamentos têm trazido, existia esse espaço comum, esse espaço de troca, de ritual, né, de aprendizado. Então, isso é fundamental para o ser humano.
mas a gente só consegue compreender essa criação do domínio comum quando a gente se junta, né? Então, olha que interessante, a paisagem a gente cria ela quando a gente se levanta e o espaço público a gente o cria quando a gente se junta, né? Então é esse juntar e criar que é o meu interesse, né? Olha que a gente traz para o contemporâneo, né? Para o nosso momento de hoje, depois desses séculos, né? Desses milhares de anos desenvolvendo, absorvendo essas questões e depois teorizando, a gente por um domínio comum para uma paisagem urbana bastante complexa. E é essa complexidade que me interessa, né? Como pesquisador, mas com um olhar sempre muito um olhar atento de pesquisador, mas sempre muito preocupado em mostrar as tensões, mostrar os conflitos, de mostrar que existe uma poética que às vezes não é revelada pelo olhar comum que está anestesiado. Então essa poética, que aí tem muito a ver com a paisagem, né, de você se sensibilizar, né, pelo que o mundo, que emana do mundo, quer seja o mundo social, simbólico, o mundo físico, que faz com que a gente, que eu me interessasse pela paisagem, né? E eu acho que daí, a gente olhar, se a gente, mais que ver, olhar para esse mundo que nós estamos construindo, significa que a gente o compreende e vive nele, habita ele. Por isso que também tem um autor que eu gosto muito, que trabalha com a paisagem, que é o Jean-Marc Bess, que é um paisagista, né? E aí tem interesses também curriculares, né? De estar ali na graduação, tentando ensinar paisagismo para arquiteto e urbanista, e tentando, de certa maneira, mostrar para eles que um bom profissional, né, um excelente profissional, um profissional da arquitetura e urbanismo que consegue compreender seus arsenais de transformação, ele deve ser muito sensível à paisagem, que não é só a vista, é a vivência. Então, por isso que o Bess ele responde muito essas minhas inquietações, porque a hora que ele fala que a gente habita o mundo, a gente habita de modo completo. A gente não só enxerga o mundo, né? A gente respira o mundo, a gente entra em contato com a pele, a gente sente os cheiros, a gente ouve os sons, e aí torna essa experiência mais rica. E a gente sabe, né? E eu tento provocar meus alunos na graduação que existem outras visões sobre a paisagem. E os geógrafos são aqueles que talvez tensionam mais, né? De tentar compreender várias maneiras ou vários modos de compreender essa categoria científica ou essa construção social que não é simples, né? Então a gente aprende também bastante com o jovem, que é por isso que eu estou na geografia. E eu me sinto bastante feliz de estar ali, aprendendo muito com todo mundo que eu entro em contato. E eu tenho duas figurinhas, que é a Gabriela e o Cauã, que são claros exemplos dessa riqueza e aprendizado, né? Eu aprendo muito com eles. Bem, então, fazendo um pouco um preâmbulo aí esses meus interesses sobre por que pesquisar espaço público, né, que vem lá da minha infância, e aí depois penetra no mundo profissional, até na crítica ao profissional da arquitetura e urbanismo, e eu tenho andado muito, né, também aceitando o convite do Carelli, que fala que a gente erra, né, a gente caminha pelo mundo para aprender ele e voltar a ser aquele bípede, né, aquela transformação inicial. Então, eu ando muito. E nas minhas andanças, eu tenho aprendido muito, né, muito com o Brasil. Quem é o Brasil? Quem é, e se a gente tem algo em comum ou se tem coisas que nos distinguem, né, enquanto curitibano, enquanto manauense, etc. E aí eu tentei separar algumas imagens para que a gente possa compreender essa riqueza que é o espaço público e a paisagem urbana brasileira. A gente tenta transformar isso em texto, mas nem sempre a gente consegue, nem sempre a gente tem tempo, né? Essa é a vida do pesquisador, né? E, e a gente faz uma viagem, faz uma reflexão e ela vai se amadurecendo depois de 5 anos.
E aí vem a revolta, né? Como que essas métricas científicas elas estão totalmente equivocadas. Então, por exemplo, não vou deixar de falar, né? Eu tenho uma crítica muito construída sobre esse processo que eu estou vivendo, que é do preenchimento da sucupira, que quer mensurar impactos da nossa produção, mas nós estamos aí fornecendo artigos e produtos que foram publicados ano passado. Quem, em sã consciência, diz que um artigo científico vai ter impacto na sociedade em um ano ou em meses, né? Mas é isso que a gente está fazendo. A gente está falando que um texto, uma fantasia, para explicar, sim, que nossos artigos têm impacto na sociedade, mesmo 3 meses depois de publicados, né? Então, nem sempre é assim, e a gente sabe que essas coisas elas se adensam na gente, e às vezes a gente tem um artigo na vida inteira de um pesquisador que ele é importante para a sociedade, né? Porque a gente tem essa construção que a gente vai fazendo, vai trocando ideia, vai se amadurecendo, quase como um vinho, né? Aquele vinho que não é estragado, né? Aquele vinho que é, que é interessante, né? Que é valorizado porque ele foi sendo enriquecido com o passar dos tempos. Bem, então eu tenho algumas imagens aqui, gente. Tá. Eu tenho que falar um pouco aqui da onde também eu tenho o meu posto dentro da academia, né? Dentro da pesquisa, que é o Observatório do Espaço Público. O Observatório é um laboratório vinculado ao Departamento de Arquitetura, mas ele não foi criado de uma forma sistemática como um laboratório que adquire equipamentos, que se junta pessoas, e aí se começa a fazer pesquisa. Ele foi criado na rua. O Observatório do Espaço Público foi criado no espaço público, andando com alunos na região metropolitana de Curitiba. A gente constituiu a ideia de que deveria existir um espaço físico, não só um espaço de trocas faladas de pesquisa de rua, para que ele pudesse abrigar uma discussão mais acalentada, né? E eu tenho tido a alegria de contar com iniciação científica, colaborador, mestrando, doutorandos e professores na construção desse laboratório, né? E é aqui que esse laboratório nasce, nessa primeira pesquisa que foi criada em 2009 e aprovada em 2010 um edital do CNPq, quando a gente começou a olhar o espaço público curitibano, ou da região. A minha crítica era que não adiantaria olhar só Curitiba, a gente teria que olhar a região metropolitana, e se os avanços e até retrocessos que aconteciam na metrópole se reverberavam nos municípios vizinhos. Então, o que a gente fez, né? Aí o pesquisador foi ativado, falou: a gente não pode comparar coisas que teriam dificuldades, não são das mesmas categorias. A gente começou a estudar que tipo de espaço público e quais as especificidades de um espaço público que pode ser comparado com outro. Então, a gente elegeu as ruas principais. E isso descortinou uma enorme gama de reflexões, porque a gente começou a perceber naquela época, porque a Main Street, a rua principal, era uma característica muito importante das aglomerações urbanas pelo mundo. Então, toda cidade tem uma rua para dizer que ela é representação daquela sociedade, né? Às vezes, essa representação se dá em forma para demonstrar que é os esforços das elites, né? Então, vamos pegar a Avenida Paulista, que eram os casarões dos barões do café, depois ficou a sede dos bancários, e agora a retomada dela nos últimos anos, como um espaço público de expressão das diferenças, então, das pessoas, né? Então, a gente tem sempre essa imagem de uma rua que é a representação desse coletivo, e essa representação muda com o passar dos anos, né? Porque a cidade vai tendo a sua dinâmica e as ruas vão se substituindo. Então, Curitiba teve a Barão do Rio Branco, depois ela passou para a Rua 15, forçosamente tentou ser o eixo que vai levar lá no Palácio do Iguaçu, mas a gente percebe que tem uma tensão hoje indo para dizer, de certa maneira, ela vai representando essas riquezas construídas no espaço, né, que é investimentos sociais.
Nesse caso aqui, a gente estudou 11 ruas da região metropolitana. Então, foi aqui que o Observatório do Espaço Público nasceu. Isso fez com que a gente chegasse a algumas conclusões, acho que não vou caminhar para esse lado de explicação científica, mas levantou uma dúvida: será que Curitiba poderia ser representada só por 2 ruas? E naquele instante a gente estudou a Rua 15 e a Marechal. A gente chegou à conclusão que não. Então, a gente deveria olhar também para a periferia, para a borda de Curitiba, para ver o que emanaria dessas ruas, né? Foi daí que a gente escolheu esses 12 trechos de ruas na periferia de Curitiba, para ver se realmente existiria uma Curitiba só, né? E é esse projeto que fez a gente depois começar a pensar no Brasil, né? Então, fazendo uma reflexão sobre Curitiba e a sua região metropolitana, a gente poderia, será que existe diferença e aproximações entre as ruas brasileiras? Em 2015, eu acabei andando em 9 metrópoles brasileiras para fazer essa reflexão sobre o espaço público brasileiro, né? Dessa reflexão, gente, a gente foi construindo paulatinamente um roteiro de percepção espacial. Então, existe por trás da gente uma pessoa que flana, que percorre, né, que deambula, que caminha pelas ruas, mas também existe um pesquisador que tem que se lastrear de certos instrumentais de pesquisa para poder fazer análise comparativa, análise histórica, análise contextual, né? Então, a gente sempre foi guiado por autores, por referências bibliográficas e também por procedimentos metodológicos, né? Isso me fez, eu costumo falar nas orientações que a gente faz, né, que por vezes é bom a gente dar os passos para trás para a construção da ciência e ler os livros de metodologia científica ou os manuais de construção de pesquisa, porque a gente sempre tem que forçar essa produção do método, né? Ou até abandonar. Mas, no fundo, a gente não pode ser inocente de trazer para a nossa pesquisa um método único, né? Porque ele, às vezes, tem uma história que até não dialoga com o objeto que a gente está pesquisando, né? Então, aqui tem um exemplo do roteiro de pesquisa que guiou a gente no espaço público, né? Tem as técnicas, os instrumentos e os produtos, mas assim, eu não quero nem ler isso, não há nem a questão de ler, mas mostrar que a gente constrói um caderno para nós, né? Que é um caderno de construção metodológica. E aí tem algumas imagens que eu trouxe para vocês para mostrar assim, como que o pesquisador que está atento, né, que quer pesquisar o espaço público e pesquisar a paisagem urbana, às vezes ele é surpreendido e às vezes ele é brindado com cenas que acontecem, né, poderiam estar acontecendo, que acontecem no espaço público brasileiro, que acontecem no espaço público de qualquer aglomeração urbana no mundo, mas que você não está ali registrando. Então, são cenas que mostram um pouco assim a sorte do pesquisador, né? Quando ele sabe, tem um pouco a sorte e um pouco a aposta, né? Porque a gente sabe onde a coisa está acontecendo e a gente está tentando observar aquilo e aquilo acontece na sua frente. Você tem que estar preparado para registrar isso. Mas, ao mesmo tempo, acontecem surpresas. Você está olhando uma coisa, está olhando um fenômeno e outro fenômeno acontece muito mais rico, às vezes, muito mais tenso do que aquele que você estava registrando, né? Então, eu estou aqui numa rua, em Fazenda Rio Grande, provavelmente em 2012, 2011, 2012, já vai fazer 10 anos, e aí eu até quero voltar para essas ruas quando a pandemia acabar e fazer um retrato de 10 anos depois, para ver se as coisas mudaram, né? Tenho a impressão que não, né? Eu tenho alguns alunos que já estão trabalhando, que são dessa cidade e vão me relatando. Bem, mas aqui eu estava olhando a relação da propaganda e a ocupação da propaganda na rua, né? O quanto essa propaganda ela é invasiva. E eu estava registrando essa imagem aí da propaganda dos fogos de artifício. De repente, passa atrás de mim uma pessoa levando um cadeirante. E essa rua ela é extremamente movimentada, porque se vocês perceberem, está cheio de carro estacionado, né? É uma rua comercial.
e os carros passam, às vezes, em alta velocidade. E aí a presença de uma pessoa sendo carregada na cadeira de rodas na via incomoda muito. E, de repente, passa um cego caminhando pela via, né? Então, olha que imagem contraditória. A gente tem as pessoas caminhando no lugar dos carros e os carros estacionados no lugar das pessoas, né? Essas questões, elas dizem muito sobre qual é o nosso espaço público, né? Para quem que ele está sendo feito e qual é a tradição que ele foi construído. Outra questão que me incomodava muito era a preparação das ruas para as pessoas que têm deficiência e de muita dificuldade em andar. E aí eu até tive a sorte de ter uma orientanda de doutorado na geografia, que foi a Bianca, que trabalhou com esse tema, né, da percepção dos espaço público. Muito difícil, gente. Então, assim, aqui tem uma técnica, nas fotos anteriores tinha uma técnica de eu estar parado e observando um comportamento, e aqui tem outra, olhando, acompanhando a pessoa, né? Mas veja essa imagem, a imagem da generosidade, né? A pessoa vai lá e aborda a pessoa cega e trazendo ela para a calçada, porque ela já estava caminhando pela via, estava perdida. Por quê? Porque existe um monte de penduricário, de pirulitos e obstáculos na calçada. E ela traz, ali se dá a conversa, se ele precisa de ajuda, e ela solta ele. E aí ele fica lutando com a árvore, né? Porque é um obstáculo. E aí ele consegue ver qual que é o obstáculo e segue em frente, e aí eu começo a acompanhá-lo. Olha a quantidade de obstáculos que um cego tem nas calçadas brasileiras, né? Às vezes os obstáculos estão no chão, às vezes são aéreos, com essa folhagem que está aí. Às vezes são os mobiliários. E ali tinha um banco, e as pessoas passando. E aí ele desviou do banco e começou a cair por uma rampa bastante acidentada, né? Bastante inclinada. Foi aí que o pesquisador parou de trabalhar, né? Então aí o pesquisador ele sai de cena e entra o ser humano que a gente tem que atuar, né? Essa cena, gente, elas só mostram, assim, eu trouxe ela para vocês, a gente não tem um aspecto artístico envolvido, que eu acho que talvez seja um foco mais do que a gente está falando, né? Mas eu queria trazer para ver como que o espaço público ele é rico de acontecimentos e como que a gente tem que ter um olhar atento para as coisas que acontecem, né? Agora, eu vou começar a falar um pouquinho mais de alguns aspectos artísticos. E aí eu espero que a gente consiga caminhar para isso, né? Se isso esteja interessando vocês, eu espero que sim. E a gente vai falar de arte olhando não a expressão dela enquanto matéria, né, física, mas de pessoas. E eu mostrei as fotos anteriormente para mostrar muito o que aconteceu comigo na minha primeira viagem, que foi em Belo Horizonte, 2015. Eu estava aqui registrando, eu fiquei muito assustado com a quantidade de pessoas que caminham, isso é muito legal, né? É belo, porque você vê que a cidade está sendo apropriada também por pessoas que caminham, e eu estava registrando isso, né? Numa esquina, protegido por uma edificação, para que não pudesse ser notado, e de repente, duas pessoas param, né? Um casal aqui para conversar na esquina. E aí eles percebem que eu estou na esquina registrando esse movimento. Mas eu estava aqui fazendo quase que uma contagem de quantas pessoas caminham por essa quadra. E aí eles percebem a minha presença, começam a negociar e, de repente, a arte se instala. Eles começam a dançar na rua. Eu acho que isso é muito legal. Mostra como que o espaço público ele pode ser muito um espaço de trocas e de riqueza. E as pessoas começam a olhar elas dançando, né? E refletir o que está acontecendo na cidade. Bem, esse tipo de situação, gente, ela tem sido na minha percepção, né, tem sido cada vez mais raro, porque o espaço público está sendo hoje atualmente tensionado para ser um espaço de circulação, né, e não um espaço de riquezas de acontecimentos belos como esse, né? Andando pelo Brasil, a gente fez uma exposição virtual.
originou uma exposição virtual que veio de uma exposição física. E essa imagem é a imagem de um painel, né, que é dessa imagem, dessa exposição física, que mostra muito uma questão que nos une enquanto brasileiros. Como que nós somos queridos, né? Então, que são imagens de pessoas que, vendo que eu estava registrando o espaço público, pediram para que eu tirasse uma foto delas. Agora, olha que coisa, né? Tirar uma foto sua. Por que as pessoas pedem para registrar esse momento? Não consegui ter essa resposta, né? E quanto mais ao norte do Brasil, mais as pessoas pediam para tirar fotos dela. Então, a gente mostra um pouco esse brasileiro, né? Ou esse espaço público brasileiro. Então, ao mesmo tempo que a gente consegue ver muita generosidade no espaço público, né, como artistas de rua, a gente vê muitas questões que nos chamam a atenção, né? Então, aqui, por exemplo, artista de rua, as pessoas sendo generosas, né? Outro artista de rua, mas duas imagens que eu quero atentar para vocês, né? Essa aqui, da pessoa urinando no espaço público, mesmo fora, mesmo na presença de um banheiro químico. Essa que é uma questão que sempre a gente conseguiu ver, das pessoas pegando, revirando lixo para pegar comida. E essa aqui que me chama muita atenção também, em Belém do Pará, a pessoa limpando a lata de lixo no rio, que é comum, né? Então, são questões que nos provocam, né? O que acontece no espaço público. Mas eu diria que eu fiquei muito entusiasmado e muito focado num tipo de situação que acontecia muito no espaço público e que é ela que vai inspirar as exposições futuras, sobretudo a Florescape, né, que acho que vocês tiveram acesso. Eu comecei a olhar muito para o chão, realmente olhar, né? Então, assim, a minha perspectiva de pesquisa era olhar o mundo social, que eu mostrei algumas fotos para vocês, né? E mostrar que existe uma beleza e uma beleza e enormes dificuldades, mas eu comecei a olhar para o chão como se fosse uma tela que todo mundo construía. E essa tela revelava alguns padrões, revelava algumas questões que poderiam ser notadas, né? E aí eu comecei a olhar que esses padrões eles podiam ser colocados e organizados em questões que provocavam a gente, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu olhava os desgastes que os pisos tinham, as ilusões que, que eram criadas por esse desenho de pisos e até as inversões que existiam, né? Então, eu comecei a olhar para o espaço da rua e da calçada e perceber esses padrões, os desencontros que aconteciam pela diferença de pisos, as saliências que os pisos apresentavam, as entranhas que as calçadas demonstravam, né, como se fosse esse corpo da calçada exposto por esse modo nosso de fazer calçada, às vezes quase sempre precariamente, né? E aqui essas fotos das entranhas, né? Então, comecei a perceber que bem, tem uma questão técnica que a arquiteto urbanista observa, né? A questão de que a gente não coloca um material que é pouco rígido em cima de um material super rígido e que vai receber peso, como um concreto, né? Você não coloca um tubo de PVC e deixa ele dessa forma embaixo da calçada, ele vai romper. A calçada ela vai forçar e vai abrir um buraco, e esse buraco ele acaba gerando esse tipo de situação, né? Então tem um lado técnico que a gente observa, mas tem um lado poético nisso, né? Que a calçada se abrindo, né? Como se fosse um corpo se dilacerando na paisagem urbana. Outra questão que eu também comecei a perceber eram as cicatrizes que eram deixadas, né? Algumas cicatrizes eram perdas que eram irreparáveis, né? Então, você tinha um desenho de pisos
antiquíssimos, né? Antiquíssimos que estavam sendo expostos na calçada, que rememoravam a identidade daqueles locais, mas que a não destreza da mão de obra contemporânea, ou até a falta de cuidado mesmo, né? Ou o desprezo por esses desenhos de piso, faziam que ficavam marcas, que a gente acabou chamando de cicatrizes, né? Então, a gente vê aí desenhos que foram perdidos, né, por imperícia técnica ou falta de cuidado mesmo, né? Outra coisa que me chamava bastante atenção é as sobras. E essas sobras, elas, por vezes, eram físicas, né? Por exemplo, canos que eram cortados e deixados ali, ou pedestais que eram retirados e ficavam lá à mercê até de perigo de corte, né? Das pessoas que estavam circulando, até sobras de lixo mesmo, né? Que a gente, enquanto sociedade, joga no chão e não percebe que isso também pode ser muito característico do que a gente constrói enquanto espaço público, né? Então, até coloco ali, ó, a superfície dos pisos é um enorme painel em que o inesperado figura como a maior atração e, muitas vezes, uma grande ameaça. É só olhar para o chão e descobrir como existe beleza embaixo de nossos pés, mas os olhos devem estar atentos para encontrá-la dentre tantos percalços, desencontros, saliências, desgastes, ilusões, inversões, preenchimentos, cicatrizes, sobras, entranhas e mensagens compõem o rico e variável florescape das calçadas, né? Então, ali já estava desenhando essa possibilidade. Eu acho que tem mais só uma ou duas imagens para mostrar isso. A gente não precisa mostrar muito. Aqui são mensagens, né, que a gente vai deixando, que mostra muito como esse espaço público é construído, e às vezes as mensagens não são nem escritas, né? Então aqui a gente tem uma mensagem, tipo, se você ficar parado aí, você corre perigo, né? Que são fezes de pássaros. Até essa mensagem que eu acho interessante, é uma calçada, né, em Belo Horizonte, uma calçada de uma quadra, de uma oficina mecânica, que transformou a quadra como se fosse um circuito de Fórmula 1. E a cada 10 metros colocava o nome de um grande vencedor de Fórmula 1. Mas olha que contradição, né? A calçada é o lugar da pessoa, não é o lugar do carro. Mas ele faz na calçada uma homenagem para o carro, tendo uma grande inversão, né? Então, até eu tirei foto aqui de quem que é, do Ayrton Senna e etc, etc. Aqui são outras mensagens, né? E aí tem as mensagens é, é, realmente mais agressivas, que vão compor o que a gente tem entendido como arquitetura anti-mendigo, ou, né, que até a Débora trabalhou, que é aquela construção que afasta e não aproxima, então ela também está exposta no espaço público, mas eu acho que é o que a foto que eu mais gosto, gente, é essa aqui, ó. Depois também eu comecei a olhar, é essa, que me faz lembrar o começo das minhas pesquisas, quando eu lia Francesco Carelli, e que ele coloca no livro dele esse momento de transformação nossa, enquanto seres humanos que criam paisagem, como as pegadas na larva quente, né, ou no marma quente, de dois seres humanos caminhando na sua trajetória e deixando para a posteridade, depois, 15 mil anos depois, né, para a gente olhar para isso e falar assim, eis o momento em que a gente cria paisagem, quando a gente marca, que a gente anda, né, em dois pés. Então, eu olhei essa foto na Bahia e me lembrei do Carelli, lá em 2009, 2008, quando eu estava construindo o projeto de pesquisa, né, quase 10 anos depois, né, lembrando esse momento que a gente também está usando o espaço público para demarcar esse momento de criação de significados, de interpretação dessa realidade, né? Então, eu acho que com essa foto, eu encerro essa exposição bem humilde, né? Provocativa, mas bem simples, para mostrar para vocês um pouco esses caminhos que eu caminhei, né? Por essas trilhas por onde eu passei para pensar o espaço público.